João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA, já está aqui comigo para trazer hoje uma análise a respeito da produção e exportação de óleo de soja do Brasil. Só para contextualizar, a gente fala sobre a Argentina, que lidera este mercado no mundo. A quebra na safra de soja 17-18 dos argentinos, que foi impactada por uma seca severa, causou reflexos na produção de óleo de soja do país, que caiu quase 10%, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A menor produção do óleo de soja refletiu, por sua vez, em uma menor participação no mercado. Na safra 17-18, dados apontam para embarques 13% mais fracos. Com isso, o Brasil aumentou sua fatia também aumentou sua participação nesse mercado, acabou ampliando, de acordo com dados, cerca de 5% na produção e ampliou em 15% a exportação. Bom dia, João. O Brasil realmente ganhou com essa quebra na safra argentina? Com certeza, a Argentina quebrou muito a safra argentina, eles tiveram dificuldade para ter produtos para fazer o processamento. A Argentina tem ela tem uma política fiscal que privilegia a exportação de produtos derivados, óleo e farelo de soja, ao invés de grãos. E o que acontece? A Argentina, inclusive, está importando soja brasileira, fazendo um sistema de drawback, ou seja, você importa o produto, processa e reexporta os produtos já processados, no caso, óleo de soja e farelo. Por que o Brasil, com 118 milhões de toneladas de soja, exporta 1.400.000, 1.600.000 toneladas de óleo de soja por ano? Porque nós temos um problema tributário. As empresas no Brasil, quando elas compram matéria-prima, soja, elas são obrigadas a pagar impostos federais, impostos estaduais, e na hora que eles vendem esse produto, eles não conseguem embutir esses custos no preço final. Então a gente perde espaço. A Argentina ocupa um espaço muito maior. Acho que tem até umas telas, né, Juliana? Pedi as telas para a produção para mostrar que a Argentina ocupa esse espaço maior em função dessa questão tributária. Esse ano o Brasil deve superar, essa aqui é a produção total, né? O óleo de soja é o óleo mais consumido no Brasil e um dos mais consumidos no mundo. E esse ano nós superamos ele em função dessa quebra violenta que houve na safra argentina desse ano, em função da seca, conforme você falou. A gente vê uma inversão aí da produção, né, João? Na safra 16-17, a Argentina liderava a produção de óleo de soja do mundo, 8.400.000 toneladas. O Brasil vinha atrás com 7.850.000. Com essa quebra, por conta da seca severa por lá, a Argentina passou para segundo lugar, né? Teve uma produção de 7.600.000, enquanto o Brasil 8.250.000 toneladas. Na próxima tela, a gente já pode mostra a exportação do óleo de soja e também essa redução na exportação argentina e aumento do Brasil. Houve um pequeno aumento, 200 e poucas mil toneladas que vai ter de aumento, mas é significativo, ou seja, o Brasil teria um parque industrial para processar mais que 45 milhões de toneladas de soja. Porque nós temos um consumo interno grande, não só do óleo, mas também do farelo. Então o Brasil ele tinha capacidade para atender essa demanda? Tem condições, só que a questão tributária inibe isso aí. Nesse momento, quando está faltando óleo de soja no mercado internacional em função dessa quebra da Argentina, o Brasil ocupa esse espaço, e está ocupando esse espaço também no farelo de soja. Já que quando você processa a soja, você tem mais ou menos 18% de óleo de soja e produz uns 80% de farelo. Inclusive o nosso farelo é melhor que o farelo argentino. Quanto mais para o sul você descer, o teor de proteína da soja é menor. Quanto mais próximo ao Equador, você tem uma maior teor de proteína. Inclusive, essa soja que a Argentina importa do Brasil para processar lá nas fábricas deles, especialmente na região de Rosário, é uma soja que ela tem um teor de proteína, a farelo tem um teor de proteína muito maior do que o da Argentina. Então eles fazem um blend, pega o farelo deles com o farelo que é produzido a partir da soja brasileira e conseguem melhorar o nível de proteína do farelo. Então, por conta dessas questões tributárias, não é interessante para o Brasil, ou seja, para o complexo, para os membros da cadeia produtiva da soja, investirem mais na produção do derivado? A grande questão, além da questão tributária, é que você tem uma política no mercado internacional, e o grande comprador é a China. A China, o que ela faz? Ela
compra a matéria-prima, ela mesma processa. Ela processa. Isso vale para tudo. Vale para o algodão, vale para a soja, vale para as carnes. O Hong Kong, que é uma província independente chinesa, ela importa carne barata brasileira, processa e vende em toda a Ásia. Ou seja, tanto Hong Kong como a China, eles têm uma política de comprar matéria-prima e processar lá para você ter um produto acabado. Então, o Brasil acaba, esse ano, nós estamos falando em exportar 72 milhões de toneladas, e o USDA está falando que pode chegar até a 75 milhões de toneladas de grãos. O Brasil manda para a China mais de 50 milhões de toneladas, ou seja, 50% da demanda de importações da China de soja vem do Brasil. Então, o que acontece? Eles querem grão, eles não querem óleo nem farelo. Alguma coisa sobra para exportar de óleo e farelo, mas basicamente a preocupação deles é ter o grão lá e processá-lo na China. Então, no momento, interessante mesmo é continuar nesse mercado que o Brasil está, de grãos. O Brasil teria que diminuir, melhorar a sua infraestrutura, melhorar essa questão tributária, porque nós temos no Brasil uma carga tributária que inibe tudo. Os produtos que o Brasil consegue ter uma participação mais expressiva no mercado mundial são commodities. O principal produto do Brasil é a soja, né? Em segundo vem o petróleo, em terceiro vem o minério de ferro, aí vem uma série de commodities. O Brasil não consegue, quando o produto é um pouco mais elaborado, você não consegue entrar no mercado internacional por causa da soma de custos e da ineficiência que nós temos depois da fábrica ou depois da porteira. Em relação ao mercado do óleo de soja, João, o que dá para comentar? É um mercado que cresce cada vez mais, porque a soja é um grão fantástico, né? Um grão que você produz o melhor farelo para a produção de carnes, que é o farelo de soja, o farelo com alto teor de proteína, de aminoácidos, e você produz o óleo. Então, a gente não sabe qual é o coproduto e qual é o subproduto. Os dois são produtos, né? E são extremamente importantes. Você tem hoje no Brasil as fábricas, você tem na Argentina, na região de Rosário, fábricas que processam 12, 15 mil toneladas dias de soja. Aqui no Brasil você não tem essas mega indústrias aqui no Brasil. Talvez porque a Argentina é muito concentrada na região de Rosário e Rosário fica num raio de 300, 400 quilômetros da região produtora de soja argentina. Aqui no Brasil não, aqui você tem soja a 2.000 quilômetros do porto, 2.500 quilômetros do porto. Então, pelas dimensões continentais do Brasil. E você tem indústrias não tão grandes como tem na Argentina, onde que concentra no local. Você fica num raio próximo da região produtora e num porto de embarque, tanto para atender o mercado, para exportação especialmente, né? Então, o Brasil é difícil você ter essas mega fábricas que conseguem, com uma produção tão grande, um custo um pouco menor. Mas o problema do Brasil é que você tem, além da questão tributária, você tem uma série de custos que inibem, que atrapalham. Você tem a questão trabalhista. Um funcionário de uma empresa que se custar R$ 1.500, ele vai receber R$ 1.500, R$ 2.000, a empresa tem um custo de quase R$ 4.000 em função dos encargos, despesas que tem em cima da folha. A nossa energia elétrica é extremamente cara, apesar de nós ter uma matriz hidroelétrica, que seria uma matriz teoricamente mais barata, você tem tantos impostos, há uma fome por imposto no Brasil, que você torna a nossa energia muito cara. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, você está hoje vendo um desenvolvimento industrial na região da fronteira com o Paraguai, no Paraguai. Por quê? Porque a energia no Paraguai custa menos da metade que custa no Brasil. Você tem, no Paraguai, você tem um imposto, tem o IVA, o Imposto de Venda Agregada. Aqui nós temos uma parafernália de imposto, né? Imposto, contribuição, etc. Então, isso tudo inibe, no caso do óleo, no óleo do farelo, e impacta também. João, obrigada pela sua vinda aqui hoje. Bom trabalho.